É, bom, só para informação aí, vou colocar a gente vai ter aula ainda em conjunto, tá? Quando? Não, desculpa, a gente vai manter aula no grupo ainda, aqui nas classes. Até 20 de Que vem? dezembro. É, E até que 20 vem? de dezembro. Acho que é 13, 20 acho que é aula conjunta. Aham. Então tem mais duas ainda. Dezembro, é. Duas. Bom, acho que não vai entrar mais ninguém, né? Vocês foram no culto de cedo ou não? Eu fui, estive É, aqui em tinha bastante. casa, à Ah, tá. distância. Hum. Você viu? Você participou? Não, patrão, eu tô indo à noite. Eu tô indo presencialmente à noite já. Eu Ah, já tá. voltei para. Ah, Eu já voltei para meu. Só a escola dominical que eu tô fazendo aqui remotamente, né? tá bom. No, Aham. quanto, aos cultos, eu tô indo presencialmente. Ah, Inclusive, hoje devo ir um pouco mais. Eu tenho que votar em Campinas ainda. Então, eu devo ir mais cedo hoje, porque fecha às 5, né, a votação. Então, eu devo ir acho aí assim. aproveitar para fazer uma visita para meus pais lá, ficar um pouco lá. É isso mesmo. Depois eu vou para a igreja. Muito bem. Ah, ô E Débora, eu depois no achei final. ali, não sei, Oi, pode falar, Pedro. Pode falar. não, eu achei hoje que o contador de participantes lá estava um número muito baixo. Será que aquele contador pode dar defeito? Pode dar problema? Tinha 30 pessoas só. É? Dava para ver a nave? Tinha bastante gente presencialmente ou não? Não, não, eu digo aqui à distância, Não, sim. assistindo à Eu tô distância. perguntando. É que tem dois, né? Tem gente que tem contador pelo Facebook, tem contador pelo YouTube, né? Tem que somar os dois. Porque tem gente que assiste pelo Facebook. Tem gente que assiste direto pelo canal do Ah, YouTube. entendi. Ah, mas a Então, no média final. era 30 em cada um. Conversam. Eu assisti nos dois. Eu abri nos dois para contar mais gente, né? Lógico. Então eu assisti, abri nos dois e a média era 27, 30, 31. Chegou a 37 Cada no um. YouTube. Cada um. É. Tá, mas e Mas é presencialmente? Vocês acham que o pessoal pouco, está né? substituindo, saindo do, Achei que do, vir- estava do bom. virtual para ir presencialmente? Presencialmente Ou estava estava vazia? parece. Achei que estava bom. Achei que estava médio hoje. Por Tava ser bom. eleição, Então, Deveria eu às achei ser que vezes. estava umas bom também. 40, 50 pessoas. Mas então é pouca gente, né? Se somar os dois, tá dando 100 pessoas aí, é pouco. É É, pouco. Bom, é que hoje é eleição, é um dia típico, né? No domingo da eleição aqui é, também, só nós tivemos aula, né? Mas enfim. é. Bom, vamos lá. Ô, Débora, depois no final da aula, eu queria, se eu puder ficar uns 5 minutinhos só para falar com você Claro. sobre o ano que vem, O Marquinhos me ligou. Claro. tá bom? Aí a gente conversa, vê quais são Uhum. os seus planos, coisa rápida, tá bom? Tranquilo. Vamos lá, então. Então a gente é, vai abordar aí mais 3 perguntas, né? E uma pergunta é mais uma curiosidade aí para cada um. Mas uma pergunta é uma das perguntas que a gente fez na chamada, né, da aula, quando a gente escreveu aquela sinopse. E uma das perguntas que a gente colocou lá é: uma pessoa que cometeu suicídio poderá entrar no céu?
Então, a Bíblia parece ser bem, assim, ser bem clara que uma pessoa não deve atentar contra a própria vida, né? Seria um pecado aí grave, né? Mas quem comete suicídio pode ir para o céu? Dona Ivani, quero ouvir a opinião da senhora. Olha, Eli, eu acho que pode, porque às vezes uma pessoa que comete o suicídio é porque ela não está assim, em condições mentais boas. Às vezes a pessoa está com problema de saúde, uma depressão muito forte, então ela faz aquilo e quase de uma maneira inconsciente. Então a gente não pode julgar se ela não vai para o céu. Logicamente, a Bíblia diz que o nosso corpo é do Espírito Santo, então a gente tem que preservar o corpo, mas a gente não pode julgar porque existem várias doenças que tiram da pessoa essa consciência. Então, é difícil julgar se a pessoa que cometeu suicídio, ela vai ou não para o céu. É minha opinião. Muito bem. Débora, até olhando pelo ponto de vista profissional, né? Embora não seja a sua área, mas na medicina, as pessoas identificam também que a pessoa ela está ali numa situação de, às vezes, uma profunda depressão, uma depressão aguda, né? Será que Deus vai pedir que a pessoa responda pelos seus atos, estando a pessoa nessa situação? Então, eu concordo com a minha mãe, existem sinais graves de que a pessoa entrou numa depressão profunda e tenta o suicídio várias vezes. Existem formas de você poder ajudar as pessoas que têm essa tendência. É uma depressão grave e, às vezes, algumas pessoas que têm distúrbios de outras origens, por exemplo, os esquizofrênicos, eles escutam vozes, eles têm delírios, eles têm situações em que eles seguem uma orientação por distúrbio mental mesmo, e a voz da mente da pessoa fala, se joga dessa ponte, e a pessoa, quando ela tem que ter sempre alguém perto dela, porque quando ela ouve vozes, ela ouve demônio, ela tem várias pessoas que podem falar na cabeça dela, e além da depressão, existem doenças onde existem delírios de perseguição, então a pessoa imagina que tem alguém querendo matar e sai correndo, e se joga na frente de um carro. Então tem várias situações pela psiquiatria que a pessoa não tem ciência da gravidade daquilo, ou ela não responde pelos seus atos, né? Então, eu acredito que a salvação vem por Deus, e o suicídio, às vezes, é uma consequência da o cérebro não consegue organizar as ideias. Da mesma forma que eu imagino que a pessoa que tem esse tipo de distúrbio psiquiátrico ou uma deficiência mental grave, você não vai esperar que ela faça uma profissão de fé pela classe de catecúmenos. É fato que ela não compreende bem a ordem das coisas. Eu acho que a deficiência mental, ela tem vários aspectos, tem graus mais leves e graus, mas você não espera que ela se comporte de uma forma como as pessoas que não têm problemas mentais, né? Então, a gente não espera que a pessoa vá frequentar uma classe de catecúmenos, que vá fazer o procedimento que a gente entende correto, né, de ir lá na frente. Muitas vezes ela não tem essa organização de pensamento que as pessoas que não têm problema têm. E nem por isso eu acho que ela vai ser salva, não, entendeu? Eu acho que isso a gente não tem como, a gente não pode apontar nada. Mas na segunda pergunta, Débora, a gente pode, de repente, abordar também esse aspecto, tá bom? Foi bem lembrado. Mas a segunda pergunta fala mais sobre as crianças, mas, enfim,
Acho que esse é um aspecto também interessante para a gente abordar. Mas, patroa, aí, qual a sua opinião, patroa? Bom, se eu não concordar com as duas que mandam aqui em casa, uma manda número 1, outra manda número 2. Então, eu tenho que concordar. Bom, primeiro, acho que só acrescentar uma coisinha a mais, é que, às vezes, a causa dessas doenças neurológicas são involuntárias, vamos assim dizer, não é a pessoa que corre atrás delas, mas em alguns casos as pessoas são levadas a algum tipo de doença nervosa, como foi falado aí da depressão, da maneira como ela se comportou ao longo da vida. Então, o que a gente deve orar e pedir a Deus é que as pessoas se convertam o mais cedo possível. Não é que os convertidos não tenham problemas ou não possam até ter depressão. A gente sabe de casos de pessoas que têm depressão, têm problemas diversos. Mas se a pessoa leva uma vida sã, sadia, pacífica, sem grandes tumultos na cabeça, ela tem menos chance de ser acometida por doenças traumáticas assim que levam a pessoa ao suicídio. Eu não sei se existe algum tipo de estatística, mas eu não tenho ouvido falar muito ultimamente em suicídio. Mas houve uma época em que eles falavam que o suicídio estava aumentando bastante, estava acometendo muitas pessoas. O tipo de vida que a pessoa leva hoje em dia, seja por desemprego, seja por uma série de coisas, realmente são pressões muito fortes que pode levar a pessoa à depressão, à loucura, a doenças, esquizofrenia, essas coisas. Mas o que a gente pode fazer, e que eu acredito mesmo, é que a gente deve pedir a Deus para que as pessoas se convertam o mais cedo possível. E assim ela tenha consciência, convicção de que ela é uma pessoa que Deus está do lado dela, né? Quer dizer, se Deus a conduz, ela tem a segurança de que a vida dela é uma vida cheia do Espírito Santo. Ok. Muito bem. Só para trazer aí um pouco dados, né? No Brasil aí a taxa de suicídio aumentou ultimamente. Né? Tem um aumento, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? No Brasil aumentou 7% a taxa de suicídio nos últimos anos. Né? Embora que mas no mundo ele tem, deixa eu ver aqui, a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, e o índice mundial caiu 9,8%. Então, mundialmente, né, tem caído em torno de 10%, mas especificamente no Brasil, a taxa de suicídio subiu. E nós estamos falando que a gente está falando que lá em 2016, né, eram 5,7 suicídios a cada 100 mil habitantes. Parece uma coisa meio distante, meio longe, não muito corriqueira, né? Mas, no final de contas, quando a gente vai olhar, ela é mais corriqueira do que a gente pensa. Né? Mas o Sproul, ele dá 3 motivos para dizer que, na opinião dele, sim, um suicida, ele é possível ele entrar no céu. Né? O primeiro aspecto que ele dá é a questão da condição da pessoa. Assim, olha, nos Estados Unidos, eles têm uma pesquisa entre os psiquiatras onde 90% das pessoas que fracassaram na sua tentativa de suicídio afirmaram que se ela tivesse esperado 24 horas para passar aquele surto que ele estava tendo,
assim, 24 horas depois, eu não teria feito essa tentativa, né? Se tivesse um tempo um pouquinho maior, eu teria desistido. O problema é que a pessoa acabou não resistindo àquela fase aguda de uma depressão ou de um outro fator ali que levou a uma decisão momentânea. Mas 90% daqueles que tentaram e fracassaram, né, se arrependeram do que fizeram. Embora possa até vir a tentar cometer suicídio novamente, né, porque às vezes é uma coisa meio frequente se a pessoa não tratar. Dá um surto. E aí ele, sendo assim, olha, ele pensa em primeiro lugar, se uma pessoa aqui que vai cometer suicídio, né, se ela salta do 30º andar, né, pode ser que no caminho ela se arrependa do que ela fez. Ela está no 16º andar lá, 15º andar, ela fala assim, nossa, né, me arrependi. É tarde demais para a vida dela aqui, né? Mas ela pode ter o arrependimento, inclusive, né? Ou seja, de outra forma, às vezes a pessoa fica vegetando, a gente não sabe, né, em que situação consciente a pessoa está. Se ela fez uma tentativa e ficou numa situação... Para nós, a gente não consegue saber até que nível está a atividade cerebral dela, né? Mas o Sproul ainda coloca como segundo argumento, dizendo assim, olha, a Bíblia é muito clara para dizer que nós não devemos atentar contra a nossa vida, né? E atentar contra a próxima vida é uma falta grave. Porém, em nenhum lugar diz na Bíblia que cometer suicídio ele é um crime sem perdão. Assim, embora a gente considere uma coisa muito grave, a gente acha que jamais um cristão deve fazer isso, né? A Bíblia não diz em nenhum lugar que esse é um crime que não tem perdão. Para que você, então, através com esse pecado, você poderia estar impossibilitado de entrar no céu, né? E a terceira coisa que ele diz é essa questão de que a pessoa está no estado mental. Se ela fizesse isso no estado mental pleno de suas faculdades, né, onde a pessoa tem total consciência do que ela está fazendo, e ela está fazendo aquilo por causa de um descrédito consciente na humanidade, ou na sua própria recuperação, num descrédito em Deus, é uma coisa, né? Mas, quando nós estamos falando de pessoas que estão num estado psicológico completamente comprometido, nós não podemos julgar que essa pessoa vai ter que responder por esse ato eterno, com um castigo eterno, né? Ele diz assim, eu prefiro depositar todas as minhas esperanças na graça e na misericórdia de Deus. Acho que Deus tem abundância da sua graça, da sua misericórdia, apesar de um pecado, para nós, assim, considerado grave, né? A pessoa tentou contra a sua própria vida. Mas... só complementando o seu raciocínio, muitas vezes a gente está tratando de pessoas que inconscientemente, por depressão, por uma doença, levaram a esse suicídio. Mas eu acho que o suicídio, às vezes, é consequência de uma má escolha na vida também. E essas podem ser julgadas, sim. Por exemplo, a pessoa que entrou para as drogas e se foi deteriorando o seu corpo, foi levando a cabo o corpo que é santuário do Espírito Santo, ela pode também cometer suicídio, porque ela pode ter uma alucinação muito grave e aquilo refletir num mal maior. Por exemplo, o alcoólatra que vai se afundando em bebida, ele pode ter se convertido anteriormente a isso. Mas se ele não procurar se arrepender desse caminho, se ele não procurar se reabilitar, ele pode se afundar e cometer um mal maior na vida dele. Ele assim, o suicídio no sentido de perder a razão e se jogar na frente de um carro, e isso consequência de uma má escolha na vida, né? Então, assim, a gente tem que tentar entender que o suicida também nem sempre ele é isento de acusação. Muitas pessoas, elas
traçam mal o caminho da vida delas. Então, ela pode cometer suicídio por conta de caminho errado que ela teve. É muito comum o usuário de droga ter alucinação grave, sair correndo e ser atropelado ou se matar mesmo, mas aí foi um erro grave da vida dele. Então, esse julgamento é um julgamento também que deve ser só da parte de Deus mesmo, se ele foi realmente salvo, se aquilo foi uma conduta imprópria, se entrou por um caminho errado, né? Você sabe que sexta-feira eu me encontrei com uns colegas da Bosch, alguns que já aposentaram, outros que saíram, outros que ainda estão lá. Aí a gente estava falando de um dos caras que foi presidente nosso ali, quando eu trabalhava ali na Bendix, na Bosch Freios. E ele falou assim, o cara ficou mal, assim, né? Problemas de relacionamento com a esposa, acho que a terceira esposa dele também, tudo mais. Ele falou assim, mas ele ficou tão mal que ele, que em determinado momento, ele falou que ele chegou a pensar em tirar sua própria vida. Né? Também é consequência dos atos dele, né? Era uma pessoa que também, assim, tratava muita infidelidade nos seus relacionamentos, né? Muita infidelidade, e com isso o casamento vai acabando, e começa outro, e na mesma situação, né? E de repente encontra uma pessoa que vê, né, isso também é uma oportunidade de arrancar todo o dinheiro do cara, né? Embora ele estivesse errado no seu comportamento, mas e aí, não sei, há um vazio tão grande numa pessoa e fique com dó da pessoa, mas de novo, a mesma coisa que você falou, né, Débora, assim, fruto dos seus atos, o Patrocínio falou da questão de que alguns transtornos aí psicológicos, né, a pessoa não tem responsabilidade, quer dizer, o gatilho não foi ela, a responsabilidade dela, né, mas nós temos os casos aí também que a depressão é fruto a pessoa às vezes administra mal o dinheiro, né, administra muito mal o seu dinheiro, aí depois se vê numa situação financeira completamente, né, comprometida, e a pessoa se desespera, né, acontece, a pessoa se desesperar. Essa semana, pode falar, mamãe. Ele também assim, não é meio comum essas pessoas famosas, quando elas começam a perder a fama, elas ficam assim desesperadas e aí elas vão para as drogas, para as bebidas e acabam cometendo suicídio. Nesse caso, eu acho que o suicídio é uma falta de Deus, porque se elas, na hora do desespero, que elas estão acostumadas com aquela fama, com aquele glamour, quando perde, ao invés de procurar refúgio em Deus, elas vão procurar em outras coisas. E levam muitas dessas pessoas à loucura. A gente conhece muito desses artistas, cantores, atores que cometeram suicídio por causa disso mesmo. Eles estavam lá no auge, de repente eles começam a perder aquele sucesso e não conseguem conviver com essa situação. Essa semana... Pode falar, desculpa. A gente viu o caso do Maradona mesmo, um gênio no futebol, uma pessoa super habilidosa, que teve 1000 oportunidades de ser bom em tudo, e se perdeu com droga, se perdeu com infidelidade, se perdeu emocionalmente, já não tinha mais estrutura para nada, uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas escolheu o caminho errado. Ontem eu estava lendo sobre a vida dele, ele tem 5 filhos de 3 mulheres diferentes, e tem 6 filhos que estão pedindo a exumação do corpo para poder ter direito à herança. Tem 2 em Cuba e 4 na Argentina. Ou seja, ele vai ter 11 filhos com mulheres diferentes, com situações... É um absurdo, assim, é um exemplo
de mídia, midiático, de uma pessoa que escolheu o caminho errado e nos últimos tempos se envolveu com droga, com bebida, com tudo que foi errado, e em nenhum momento ele se arrependeu, entendeu? Assim, ele tentou mudar, ele tentou melhorar, ele começou num caminho errado, diz que na Europa, e foi só consumindo, foi só se deteriorando e sofreu. Eu não sei se ele não se matou de bebida, de álcool, essas coisas eles não vão falar nunca, se foi suicídio ou não, porque todo mundo termina em parada cardíaca, o suicida também. Ele pode ter fratura de múltiplos órgãos se ele se jogar, mas só dá como morte se para o coração. Então, todo mundo termina em parada cardíaca. Eu acho que eles não vão dizer, olha, ele se matou, ele usou droga até morrer. Então, assim, parada cardíaca é muito fruto, assim, é um negócio muito relativo. Então, assim, Maradona, para mim, foi um exemplo de uma pessoa que errou total no seu caminho e um péssimo exemplo, né, para as pessoas que admiravam ele. Tinha uma igreja que gostava dele, entendeu? A coisa degringola, a coisa vai para um caminho totalmente errado. É o mundo do mundo, né? É o mundo como o mundo vê. Porque ele se baseou no que ele, nas coisas desse mundo. A vida dele era exatamente o dinheiro, o poder, a fama, a infidelidade, tudo que o mundo oferece, ele teve. 11 filhos, se todo mundo for verdadeiro mesmo, ele passou a vida na gandaia. Eu diria que a fama é uma coisa... Eu não sei porque eu não sou famoso. Apareci na Globo, mas não sou famoso. Mas deve ser uma coisa muito difícil de lidar. Porque Dona Ivani falou da questão daqueles que deixaram de ser famosos, né, e se enfiaram aí nas drogas e tudo mais. Mas quantos famosos ainda como fala? Na atividade. Ainda no auge, na atividade, né? Como acaba se entregando? Vamos pegar todos, só os, né? Janis Joplin, aquela Amy Winehouse, né? Michael Jackson, o Jimi Hendrix, né? Só para falar de pop stars, né? Pessoas famosas mundialmente. Parece que existe uma dificuldade em se lidar. Quando a pessoa é muito famosa, parece que há uma dificuldade em se lidar com o ser famoso e com a realidade, né? Eu não sei, a pessoa deve perder um pouco a noção e deve sentir um vazio tão profundo assim, né? E eu não sei para quem assistiu lá o filme lá como é que é? A vida de um popstar lá que é do britânico lá, do Elton John, né? Também, quer dizer, a gente vê como as drogas permeiam a vida deles, né? E em determinado momento uma solidão profunda. A mesma coisa com o Freddie Mercury, né? Para quem viu o filme também do Freddie Mercury, a mesma coisa, né? Chega um momento, o cara tá numa casa enorme, né? Sozinho, não tem ninguém do lado dele, tem ninguém, né? Então, eu acho que deve ser muito, muito, muito difícil lidar com essa dicotomia, assim, essa situação. Eu sou amado por todo mundo, mas parece que eu não sou amado por ninguém, na verdade, né? Parece que eu não tenho a minha família, parece que eu não tenho meus amigos, e isso acaba levando a pessoa a esse tipo de... Agora, certamente, né, o escopo da nossa pergunta aqui, né, o que você está abordando, já um cristão, né, aquele que aceitou a Cristo, tem lá a certeza ali da sua salvação, mas, de repente, num determinado momento, tem um surto psicótico ou um problema de depressão profunda, né? Muito bem. Vamos, então, para a segunda pergunta. Oi, quer falar? Deixa eu dar uma palavrinha rápida. Mas, de todos esses exemplos que foram dados, e muitos outros que a gente conhece, eu considero todos esses casos aí como um suicídio. Eu conheço, por exemplo, o Michael Jackson, para mim, cometeu suicídio. O Maradona, para mim, cometeu suicídio. Pode até não ter sido um suicídio imediato, mas se você pensar um pouquinho mais para trás,
Isso é um suicídio. Será que as pessoas não têm consciência de que esse tipo de vida, ou ele morre por causas naturais, ou ele morre de doença dessas psicopáticas aí, né? Uhum. Então, todos esses exemplos, até esses que a gente usa, olha, Regina foi uma cantora, não sei o quê, e que teve uma overdose. Se ela teve uma overdose, é porque ela teve antes muitas coisas, muitas mini doses. Então, muitas mini doses. Agora, mini doses. Agora, uma causa espiritual, no meu modo de entender, que ainda precisa ser melhor estudada, é a causa dos espíritas, aqueles que têm essas manifestações espirituais esquisitas. Eu acho que isso também leva a uma depressão, e a depressão leva à morte. Porque eu tenho casos que eu conheci até na minha família, de gente que era espírita, médium espírita, e que acabou morrendo na miséria, vamos assim dizer. A miséria é muito ampla, mas vamos em frente. Muito bem. Então, engatando um pouco naquilo que a Débora tinha falado em relação às pessoas com algum tipo de deficiência, né? Mas a pergunta, para ser primeiro pura, é o que acontece com as crianças que morrem antes de poderem aceitar o Evangelho? Então, as crianças ali, né, que não aceitaram, não tiveram tempo, né, de bebês, ou ainda crianças muito, muito pequenas, que não tiveram ainda condições de entender todo o processo de salvação, né? O que acontece com essas crianças? Eu acho que são salvos pela graça. Da mesma forma que o esquimó, que nunca ouviu falar da Bíblia, que nunca ouviu falar de pregação nenhuma, é um ser isolado e vai ser salvo pela graça, eu imagino. Uma vez eu perguntei para o reverendo Júlio Ferreira, se as pessoas que não têm ideia do Evangelho, da Bíblia, nunca tiveram acesso, de forma nenhuma, nem, na época não tinha internet, era só televisão. Ele falou assim, olha, existe um texto na Bíblia que o homem será julgado pelas suas atitudes entre o bem e o mal. Eu falei, não entendi. Ele falou assim, a lei rege as atitudes do homem. Ele sabe que não é bom matar uma outra pessoa da mesma tribo, da outra pessoa. E então, assim, existem os homens bons e os homens maus. Mas, na minha opinião, essas pessoas que não tiveram acesso à pregação, não tiveram acesso à Bíblia, elas vão ser salvas pela graça. Eu não sei. Eu não queria ampliar para as pessoas que não tiveram acesso, tá. Porque existem pessoas, existe um pensamento do Sproul mesmo, que diz que a natureza expressa Deus. Certo. Toda a natureza revela, Deus se revela através de todo o universo. Tá, mas ele vai ser salvo por que motivo, então? Pela graça. Bom, pela graça todos nós somos. Sim. Pela graça nós somos. Mas nós precisamos, mas é mediante a fé. Tá. Então diz assim, o Sproul, a gente pode até revisitar, a gente pode olhar essa pergunta no domingo que vem, tá? O Sproul diz o seguinte, ninguém, no final de contas, ninguém pode dizer que não viu a presença de Deus na sua vida, porque Deus se revelou. Ele acredita que aqueles que, mesmo através mesmo que o evangelho não tenha chegado até a pessoa, né, talvez ela não conhecesse assim Jesus Cristo como o Salvador, a história de Cristo e tudo mais,
né, a ideia de que há o Deus, ela deveria ser, e essa busca está dentro do ser humano. Tanto é que você vai, mesmo quando você vai em tribos aí muito remotas, sem muito contato com a civilização, você vai ver que, mesmo entre eles, existe um conceito religioso, seja ele qual for, né? Mas, enfim, eu quero deixar os adultos e aqueles que têm consciência, que poderiam ser evangelizados de fora disso. Tá. Dessa questão aqui. Aqui a questão são as crianças, aquelas que ainda não atingiram a idade para poder compreender o que é o evangelho, o que é a salvação. O que acontece com elas. A Débora já disse que a resposta dela é salvos pela graça, né? Patrô. Jesus insistiu bastante em deixar e vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Eu acho que enquanto as pessoas são crianças, não têm consciência, não têm o conhecimento suficiente, só Deus que pode dizer quais delas serão salvas e quais não serão, porque nem todos os adultos serão salvos. Quer dizer, aí também entra um pouco da doutrina da predestinação, da escolha, esses negócios. Mas Jesus foi claro em relação às crianças. A Igreja Católica prega uma doutrina estranha. Ela diz o seguinte, que quando a criança morre sem passar pelo sacramento do batismo, ela morre pagã. E os pagãos não vão para o céu. Agora, quem é a culpa de uma criança não ter sido batizada enquanto criança, né? É dela ou é dos pais? Quer dizer, o batismo não salva ninguém, a gente não sabe disso. A gente só pode ter uma segurança da salvação no momento em que você tem consciência de que você tem que aceitar Jesus e depender só da graça de Deus. Só isso, não tem... As crianças, eu não tenho dúvida nenhuma, elas não têm responsabilidade de compreender essas coisas. Então, Deus tem um lugar reservado para as crianças. Jesus disse isso, deixai vir a minhas criancinhas. Muito bem. Porque o reino tá. dos céus. Oi, falhou um pouquinho aí, patrocínio. Mas acho que deu para entender. Dona Ivani, tem opinião? Olha, eu acho que as crianças vão para o céu, porque se as crianças, elas não têm maldade no coração. Criança é sincera, a criança, lógico, nasceu em pecado, porque todos nós nascemos em pecados. Mas você pode perceber que uma criança é muito sincera, ela fala do coração. E como Deus vê a sinceridade do coração, então eu acho que ela vai para o céu, sim. Muito bem. Vamos ler lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Já achei, quer que eu leia? Por favor. 2 Samuel 12, 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Muito bem. A morte da filha de Batseba. Isso. Aqui nós estamos falando, o contexto é Davi, né, que ali, através do seu adultério com Batseba, né, ele, então, quando Natan chega até ele, então revela todo o erro que ele cometeu, e aí ele vai lá e recebe, então, a informação de que o castigo será que o filho dele iria morrer, né, e o filho dele, então, é acometido de uma grave doença, né?
E aí, Davi, então, passa por um processo de jejum, né, e de oração, e de perdão, tentando ver se ele conseguiria comover o coração de Deus, para que Deus, então, não desse cabo da vida do seu filho, né? E aí, então, depois que ele comete depois que ele fica sabendo da morte do seu filho, ele diz assim, bom, então agora não tem mais motivo para eu jejuar, né? E aí ele diz assim, né, certamente, né, para que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu não posso trazer de volta. Eu irei até ela. Então, essa ideia aqui, né, eu irei até ela, Davi está dizendo assim, eu vou encontrar com meu filho na eternidade. Eu irei até ela, mas ela não poderá mais vir até mim. Tá? Então, Davi parece já demonstrar a sua convicção de que o seu filho, ainda bebê, tinha 7 dias, né, estaria no céu, né? Só um minutinho aqui, que eu preciso fazer um piloto de prova. Vá. Eu também quero. Também quero. A Suzana Delícia. é um risoto de pera com gorgonzola. Que dó. Tadinho desse Coisa de A Suzana está trabalhando. Então, Davi, então, agora, a Bíblia não afirma. Isso aqui a gente está tirando conclusão de uma frase, né, de Davi. Mas as tradições evangélicas creem, né, de que as crianças serão redimidas pela graça de Deus. A Bíblia não afirma isso de uma forma explícita, clara, transparente, né? Mas a gente pode entender de que Deus não teria... a Bíblia fala da graça, da misericórdia de Deus. E não teria por que não estender essa graça, essa misericórdia para as crianças que não tiveram nenhuma chance, nenhum momento, nem condições de poder compreender a salvação. Há algumas linhas dentro desse pensamento, há alguns que acreditam que essa graça só se estende aos filhos dos crentes. Tá? Então, algumas denominações aí entendem que a criança só é salva se ela é filha de um crente. E aí, algumas dessas denominações, então, querem um dos motivos para batizar a criança. Porque aí, assim, ó, se foi crente e batizou, né, okay, então a partir de agora pode morrer que vai estar salva, né? Eu particularmente acho que Deus não faria essa distinção. Afinal, cada um responde pelos seus próprios atos, né? E a criança não tem os seus atos para responder ainda, né? E a Dona Ivani lembrou uma coisa interessante, né? Porque mesmo ela sendo criança, ela morre em pecado. Ela morre em pecado. Porque o pecado original não é só o pecado que foi cometido lá por Adão e Eva, né? O pecado original tem a consequência de que todos nós nascemos em pecado. Então, essa criança nasceu em pecado. Ela só é salva pela graça de Deus. Uma vez, na época da missionária Dália ainda, eu não sei se vocês lembram dela, mas sim, ela estava tratando sobre esses episódios de difícil compreensão aí, na verdade eram pessoas que a gente... Essa mesma pergunta, né? Se as crianças já eram automaticamente salvas, até quando, por quê? E ela falou uma coisa que eu lembro que é bastante interessante. Ela falou assim, olha, a criança é
inocente, é um ser puro, é uma criatura de Deus, mas a partir do momento em que ela mente voluntariamente, que ela sabe que ela está mentindo, então aí isso depende de cada criança, cada criação, ela já sabe, ela já tem a maldade do pecado. Então, a partir desse momento que a criança mente, dizendo voluntariamente, eu estou com muita dor de cabeça, eu não quero ir na escola. A gente sabe que muitas vezes é uma invenção da cabeça dela. A partir desse momento, os pais têm a obrigação de pregar sobre a salvação em Cristo, porque ela já sabe mentir, ela já tem um pensamento organizado para mentira. Então, o contrário também é verdadeiro. É obrigação dos pais pregar e mostrar o caminho da salvação, mostrar o caminho de Jesus para ela, porque ela já tem compreensão para aceitar esse caminho. Então, criança, até que idade, né? Qual seria a idade limite para ingenuidade, para pureza, aquela criancinha que veio correndo até Jesus? Não é mais o meu filho de 11. Meu filho de 11 eu tenho obrigação de pregar, porque ele já sabe mentir com categoria. Então, é obrigação nossa, dos pais, enfrentar isso e pregar para que no seu momento próprio ele venha se converter. Então, é muita responsabilidade, a gente não pode se omitir desse evangelismo domiciliar, dessa coisa de encarar. Eu fiz profissão de fé com 11 anos, mas o meu filho não tem a mesma maturidade. Eu fui num acampamento na época da UPA, sei lá eu o quê, que a gente fazia altos acampamentos, e teve uma profissão de fé que foi a maior da igreja, que foi 100 e poucas pessoas. Porque naquele acampamento um monte de gente se converteu e foi bem bacana. Mas o Dani, eu não, sabe assim, eu não tenho para mim que ele tenha a maturidade que eu tinha naquela época. Uhum. Mas existe esse não é um peso para os pais, mas uma responsabilidade da gente não achar que a criança é inocente para sempre. Verdade. Muito bem. Tem uma outra pergunta que eu queria incluir nessa daqui, que é: e as crianças que sofreram aborto? Vixe, essa então? Mesma regra? Para o SPROW, sim. Para o SPROW, a mesma regra. Porque, no final de contas, o que se está aqui em discussão é em que momento essa criança ganha vida, né? Ela ganha vida só depois do parto, né? Ou em que momento da gestação, né? Para o SPROW, ele diz assim, acho que a esposa dele teve 4 abortos, né? Ele tem 2 filhos, a esposa teve 4 abortos. Tipo assim, eu costumo dizer para minha esposa que no céu eu vou ter 6 filhos, porque ele acredita que foram criaturas também, né? E tinham vida. E que se tinham vida, Deus as tinha dado. Infelizmente, por algumas circunstâncias, né? Por má formação, problemas na gestação, tudo mais, ele perdeu. Assim, mas eu costumo dizer para minha esposa que eu tenho 6 filhos e não 2. Deixa eu ver direitinho aqui se são 6 ou 2 que ele fala. Mas enfim, alguma opinião diferente? Eli, eu acho que esses 3 temas que você abordou hoje, suicídio, crianças, se vão para o céu ou não, e a criança fruto do aborto, eles têm muito mais repercussão na Igreja Católica. Sim. Eu não tenho embasado em que eles já descartam totalmente que o suicida não foi para o céu, que a criança tem que ter o batismo, assim, tem que ser batizado, e o aborto vai, sei lá, o aborto eu não sei qual é a opinião deles, mas assim, eles são radicais, é um crime, tudo bem, mas para a mãe, para a criança eu não sei que fim que eles dão na criança, mas nesses pontos, a Igreja Católica ela tem um radicalismo
que não tem embasamento bíblico. Eu não sei baseado em quê. Então, assim, o contrário agora. Por que eles já caracterizam como não salvo o suicida? O papai que foi da Igreja Católica, você sabe explicar? Não sei, não. Mas é o negócio seguinte. A Igreja Católica diz o seguinte: quem não estiver em comunhão com a Igreja não é com Deus. Quem tiver em comunhão, quem não está em comunhão com a Igreja não é salvo. E outra coisa que eles acreditam muito também é que ninguém tem certeza da salvação. Eles dizem muito isso, que inclusive os protestantes são considerados arrogantes, etc., porque dizem que têm a certeza da salvação. Mas esses temas, a gente passou rápido por um deles. Por exemplo, tem a eutanásia, tem o aborto, essas coisas todas. Isso aí são temas que eu acho até melhor deixar para que Deus resolva para nós, porque nós não temos muita competência. A eutanásia, a Débora deve saber mais que isso, sobre isso, mas a eutanásia é uma discussão infinita, né? Não acaba nunca. E aborto também é uma discussão infinita, é até meio politizada. Então é melhor fazer o seguinte: olha, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. Última pergunta, que aqui é só para cada um dar uma resposta bem curtinha aí, né? Que a gente encerrar, porque a pergunta que foi feita depois pro qual a primeira coisa que você gostaria de saber quando chegar no céu? Vou dar a resposta. Esse aqui eu vou começar. Vou dar a resposta no Sproul. O Sproul diz assim: ele colocou algumas coisas, mas eu linkei 3 coisas aqui. Né? Primeiro, ele quer ver Jesus. Primeira coisa que eu chegar no céu, eu quero ver Jesus. Segunda coisa que ele quer, eu quero reencontrar meu pai. Né? Eu quero ir lá e reencontrar meu pai. E a terceira coisa que eu tenho uma pergunta, eu quero saber quem escreveu Hebreus, que eu sou muito curioso para saber quem escreveu Hebreus, e eu queria ter essa certeza para saber quem que escreveu o livro de Hebreus. Vamos lá, patrô, quando chegar no céu. Quando chegar no céu, eu concordo com a primeira questão que ele falou, encontrar Jesus. Aliás, ele vai estar lá para nos receber. Para isso, é impossível de você dizer quem você gostaria mais. Aí não dá para quantificar. Eu gostaria mais de ver meu pai do que minha esposa, a minha esposa mais do que meu filho, e assim não dá. Não existe lá no céu, não existe esse tipo de gradação. Aliás, o Evangelho parece que fala: lá no céu não se casam nem se dão em casamento. Mas essa é uma coisa muito curiosa que faz parte da mente humana. É claro que a gente gostaria de encontrar parente da gente, os amigos, né? Aqueles que foram amigos da gente ao longo da vida e, de repente, sumiram, né? Eu tive uns amigos, por exemplo, na minha adolescência, na minha mocidade, eram amigos espetaculares. De repente, a vida levou eles para outros cantos. É isso aí. Eu acho que essa pergunta não tem resposta. Dona Ivani, tem alguma coisa que ele pensa assim: nossa, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer é... abraçar Jesus. Tá bom. Depois eu quero ver meus queridos que já se foram, se for possível, né? Inclusive o Barnabé. Saudade. Mas Eli, deixa, enquanto eu parei um minutinho, porque o Edu me ligou. Então eu tive que atender uma ligação dele. E a Renata, eu vou contar rapidamente, está com um irmão muito ruim nos Estados Unidos. Ele está com câncer e já atingiu
todos os órgãos. Ele não é casado, ele não tem ninguém lá, a não ser a Renata e o Edu, que foram para Tampa, eles moram lá na Carolina do Norte, foram ontem para Tampa. E o médico tinha acabado de ligar para a Renata, dizendo o seguinte: ele não tem jeito, o que você quer que eu faça com ele? Então, o Edu disse que a Renata ficou desesperada, porque é ela que vai decidir. Como ele não tem ninguém lá, assim, de parente próximo, seria ela decidir. Vai prolongar o sofrimento? Não vai prolongar o sofrimento? Então, você estava falando de eutanásia. Desculpa voltar atrás, mas é uma situação muito difícil para uma pessoa resolver nessa hora. Sem sombra de dúvida. Eu que falei de eutanásia. Certo. Mas a gente já abordou esse tema aqui. Né? A gente teve uma pergunta ali quando falamos de sofrimento, né? Nós falamos se seria permitido uma pessoa praticar a eutanásia, né? A resposta do Sproul, só para lembrar, a resposta do Sproul, ele acha assim, ó, você tomar a decisão de olha, eu quero tomar uma injeção aí, né, algo que me leve à morte, e você, ó, eu acho isso que é atentar contra a sua própria vida, por pior que seja o sofrimento. Ele, como pastor lá, acha que não, eu acho que ninguém pode atentar contra a sua própria vida, ainda que ela esteja diante de muito sofrimento. Agora, ele acha uma situação diferente a pessoa seguir com uma morte natural. Tá bom, então decide-se por não manter os aparelhos que mantêm a vida ligados. Certo. Né? Ele falou assim, bom, aí é uma coisa diferente, porque isso. Só que aí existe um limbo, né? Porque existe uma situação onde que você fala assim, tá bom, eu não quero mais tomar nenhuma medicação, não quero tomar mais nada, que tá bom, ok, vou deixar com que a doença progrida da forma como ela tiver que progredir. Isso é uma questão. Agora, tem coisas assim, não, se eu desligar o aparelho, a pessoa morre. Né? Aí é muito difícil de se tomar essa decisão. Eu acho que aí é uma situação que eu não sei. Né? A não ser que seja constatado a morte cerebral. Nossa, orar pela Renata, porque essa é uma circunstância que eu acho assim, eu peço muito a Deus que me poupe de chegar a uma situação dessa e tomar uma decisão como essa. Pode falar, patroa. Verdade. Tá. Débora? Bom, no céu eu vou querer abraçar Jesus e eu queria logo cantar no coro, né? Entrar na cantoria total e comemorar, porque a gente vê quanta vitória que o pessoal faz uma alegria tanta aqui, eu também quero sair pulando, dando cambalhota, cantando. Depois, aí eu vou ver o pessoal que foi. Meu medo é achar que eu queria ver uma pessoa que não foi. Entendeu? Então, assim, tudo que eu quero é que Jesus mostre quem ele quiser mostrar para mim, porque senão, se eu for atrás de procurar as pessoas, eu falar, ai, meu Deus, e fulano que eu não achei aqui em cima ainda? Vai dar ansiedade, hein? Eu vou ficar cantando um pouquinho, comemorando uns minutos, e depois eu vou pensar. Em relação ao procedimento aí, desliga, não desliga, a medicina agora ela tem alguns parâmetros de morte cerebral com funcionamento dos órgãos ainda. Por quê? Preservando os órgãos, você consegue entregar para doação, para outras pessoas poderem usar. Então, enquanto existe um estímulo, a circulação é efetiva, os órgãos estão quentes, que a gente chama, eles são viáveis. Quando você deixa a morte cerebral e você não deixa esses órgãos, eles passam a ter uma nova função. Eles não é que eles não possam ser doados, eles são doados, mas não com a mesma capacidade do que quando eles foram doados quentes. Então, por exemplo, para uma pessoa que precisa de um rim,
se ele for doado quente, que é esse que só teve a morte cerebral, ele é muito melhor do que a pessoa que já teve uma morte em casa e ficou 12 horas no necrotério e esse rim não circulou. Então, assim, se a gente pensar bem que existe uma possibilidade de doação desses órgãos, por ele ser jovem e ter uma capacidade boa, não havendo incapacidade desses órgãos, aí o médico, ele consulta mesmo a família, olha, vocês têm interesse, no caso dele, como tem infiltração de metástase, eu não sei quantos órgãos podem ser doados para outras pessoas, mas, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, um trauma muito grave, que está vegetando, enquanto ele está só com a morte cerebral, os órgãos são mais viáveis. Então, assim, existe essa parte de ciência também que melhorou muito. A gente tem testes que veem, o cérebro dele absolutamente não responde aos estímulos. Então, você tem a morte cerebral, mas os órgãos ainda estão viáveis às custas de aparelho e droga. Você quer interromper isso? Aí é difícil, né? Difícil. Bom, Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça de oração. Não é fácil. Seja feita a tua vontade. Não, mas, na situação da Renata, em vista que ela tem uma família muito grande, eu entraria em contato com os demais membros da família, os irmãos, os iguais, e colocaria as opções, porque ela não pode decidir sozinha, porque de repente a família dela pode-se, eu acho que tem que ser uma resolução comum, apesar de soltar ela lá, entrar em contato com os irmãos, com os que ela conseguir, e dividir essa responsabilidade, porque é o que eu faria em relação a uma decisão nesse nível. Eu consulto as pessoas próximas e primeiro grau e vamos decidir junto. Também, faria isso também. Bom, a minha resposta aqui sobre essa questão do que eu faria, a primeira coisa, né? Depois ali de conhecer Jesus, ver ali os parentes, aqueles que a gente gosta que se foram, tudo mais, tem umas polêmicas aí que a gente vê, eu falo assim, eu gostaria de saber qual é a verdade, né? Né? Então, dessa questão aí por exemplo, do Lula, dos roubos, a gente tem certeza das coisas que ele roubou e tudo mais, né? Mas eu queria conhecer a história, assim, como é que foi, né? Quantas pessoas envolvidas? As pessoas estão passando por inocente aí, né? Então, acho que vai ter uma mega televisão dos mares. O Boulos, afinal de contas, ele cobra ou não cobra do cara que faz invasão? Ele cobra ou não cobra? Porque às vezes o cara se defende tão bem, o cara fala que nunca cobrou, tem gente que fala que ele cobra. E aí, cobra ou não cobra? Então, sabe, quando acontecem umas coisas assim na televisão, e fica aqueles filmes baseados também em fatos reais, que às vezes a pessoa é condenada à pena de morte nos Estados Unidos, e a pessoa está dizendo que é inocente, né? Eu fico curioso, assim, nossa, acho que quando eu estiver no céu, eu vou querer saber se ali, né? Era verdade ou não? Quer dizer, o cara era inocente mesmo ou não? Tem essa curiosidade. Tá? Eu também tenho uma curiosidade grande em relação a esses pastores que roubam a igreja, esses líderes que cometem grandes problemas para a igreja. Que eles vão para o inferno, mas eles vão para o fundo do inferno ou não? Tem fundo de inferno, o que é isso? Não, mas deixa eu falar, do mesmo jeito que tem galardão no céu, do mesmo jeito que tem galardão no céu, no inferno, essas pessoas que tiveram oportunidade, que foram líderes religiosos, pregadores, roubaram, fizeram falcatrua, esses são piores do que aqueles que não conhecem o evangelho, porque eles levaram outras pessoas para o erro, entendeu? É muito ruim, eu quero ver onde eles estão lá de cima, eu quero ver, falar, tá lá no fundão, o almoço está pronto. Aí eu tenho reunião comigo agora. Então tá bom, gente. Bom almoço pra vocês. Eu já tive meu aperitivo aqui. Mas tá bom. Você tá comendo aí. Não.
Tchau. Tchau, gente. Bom almoço. Até bom semana domingo que para vem. vocês. Até semana que vem. Tchau.